Um, dois, três. 3, 2, 1. Alô? Alô, alô? Alô? Boa tarde. Vereador Nassete, membro da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara do Abatedouro Municipal. Lédio Gerger, também membro da comissão. Dr. Gabriel, nosso procurador da Câmara. E Marlon Fernandes, né, o presidente da COPAFAB. Então, em primeiro lugar, após essa apresentação, Salete Cardoso, né, sou presidente da comissão. Primeiramente, nós gostaríamos de registrar que, ao se instalar essa comissão parlamentar de inquérito, quis, primeiramente, nortear a administração do abatedouro. Haja vista que a gente tinha sérios problemas, né, com a fórmula que o mesmo estava sendo administrado. Como a nova administração, obviamente, tem outros meios, outros métodos de administrar, consideramos oportuno fazer, então, essa CPI e assim, nortear toda a administração do abatedouro. E esse é o primeiro momento que a gente tem uma audiência, né? E agradecemos ao senhor Marlon Fernandes pela participação, pelo atendimento ao nosso chamado, né? E deixar bastante claro que o que a gente quer mesmo, efetivamente, é fazer com que a municipalidade continue, invista ou, no mínimo, mantenha o local, porque nós somos interessados em verdadeiramente atender a nossa população, mas que verdadeiramente aquela ação, aquela atividade seja realmente compensadora para a municipalidade através do serviço prestado principalmente ao nosso agropecuarista, ao nosso homem do campo. Então, gostaria de agradecer, deixar livre para o vereador Nassete, o vereador Lédio, se quiser fazer algumas colocações, nosso procurador, e a Vossa Excelência. Eu quero cumprimentar o Marlos e, antecipadamente, presidente, e agradecer o seu comparecimento, que foi uma convocação, né, e adverti-lo da responsabilidade de tudo aquilo que você vai falar. Tudo que você vai falar vai ser gravado, Marlos, e vai ser observado o mínimo detalhe de tudo ali. A sua responsabilidade é grande. Nesse momento, tratando-se de uma CPI que vai ser apurado alguns fatos que foram denunciados. Então, no decorrer da falação, nós estaremos conversando, questionando. Procure responder exatamente o que é perguntado, entendeu? Se você tiver outro esclarecimento que possa clarear algum fato, né, que seja nebulento, você pode também, né, perguntar também alguma coisa para nós, pode falar, esteja à vontade. Então, nossa satisfação de tê-lo aqui na tarde desse dia. Marlon, a gente gostaria que você fizesse sua apresentação e o cargo que exerce. Em primeiro lugar, então, uma boa tarde, né? Eu sou o Marlon Fernandes, todos já sabem, né? Presidente da cooperativa, da COPAFAB, e estou aqui para procurar ajudar no que for preciso, responder o que for necessário, o que tiver ao meu alcance, tanto hoje como qualquer outro dia que for preciso, precisar de mim, que eu puder ajudar, eu concordo em fazer o que for preciso, tá bom? Acho que feitas as apresentações, podemos, né, começar a nossa... Marlon Fernandes, né, você ocupava o cargo de presidente da COPAFAB. Essa cooperativa, né, tinha... qual função, na realidade, né, quais as suas atribulações, as suas, vamos dizer, responsabilidades para com esta cooperativa, as responsabilidades profissionais? Bem, a cooperativa, a princípio, ela tinha como objetivo
pergunta, diga. Tinha como objetivo, primeiro, regularizar os abates clandestinos que nós tínhamos no município, né? Que nós éramos campeões em abate clandestino. Então, a prefeitura fez o abatedouro lá, né? E para fazer o abatedouro funcionar, era necessário ter uma cooperativa. Até foi a própria prefeitura que organizou no começo, né? Até o seu Leandro, que hoje ele ainda está na prefeitura, no começo ele ajudou a fazer lá, a montar a cooperativa, que todos éramos leigos no assunto ali, né? E ninguém, assim, é complicado, que para fazer funcionar ninguém quer ajudar, todo mundo só quer colher e não quer ajudar, né? Então na época eu botei meu nome à disposição para ser o presidente, porque não tinha ninguém que queria pegar na época, como eu já falei, né? E assumi, no caso, para dar o andamento do frigorífico. Marlon, diante do que você falou, do objetivo maior do abatedouro, que era acabar com o abate clandestino, eu gostaria de saber se durante a sua estada na cooperativa, verdadeiramente a cooperativa atendeu aqueles senhores, aqueles agropecuaristas que realizavam os abates clandestinos? Positivo. Com certeza, o número, vou dizer que 95% do abate clandestino acabou. Eu acho que até hoje em dia ainda tem algum, mas é mais abate que é para consumo próprio, né, que é permitido pela SIDASC. Mas toda a população que abatia, inclusive eu próprio era um que também abatia clandestino, foi ótimo. Então procuramos atender a todo mundo, a taxa mais acessível possível. No começo nós tínhamos a ajuda da prefeitura, como todos sabem, né? Era até mais fácil. E procuramos sempre atender a todos ali. Nunca deixamos ninguém, não saiu ninguém assim insatisfeito, vamos supor, vamos dizer, né? Presidente, eu gostaria de questionar, tá ligado? Eu gostaria de fazer o questionamento ao depoente o seguinte: como é que funcionava um abatedouro lá? Como é que funcionava? Qual era a gerência? Qual era a sua participação? Quantos funcionários tinha? Se tinha algum funcionário? Qual era a sua responsabilidade diante lá, a sua posição? O que é que você fazia lá? Se você pudesse me esclarecer. Bem, a minha posição, a princípio, a minha maior preocupação em fazer que ele funcionasse, também tinha interesse próprio também, que eu também abatia clandestino, então eu também não queria sair dessa posição, que era muito ruim de trabalhar, era horrível, né? Então assumi a cooperativa e como presidente, mas lá tínhamos o gerente, tínhamos, eu não estou bem certo, mas um quadro de 11 funcionários, não sei se era 11. Era entre 6 e 10 funcionários, eu não sei bem ao certo, assim, falando. Mas eu abatia lá também, pagava as taxas da mesma forma, nunca tive vantagem sobre nada, no caso. Eu assumi a presidência, como eu falei, para procurar tocar. E eu tinha, assim, o respaldo da Secretaria da Agricultura, que sempre ajudava com os papéis, que a gente não tinha conhecimento dos assuntos, então eles sempre ajudavam nós, né? Aí temos o seu Dutra ali, que fazia as partes contábeis, né? E no caso de registrar atas, essas coisas, ele sempre fazia ali. A contabilidade era feita por... Tinha uma pessoa que fazia a contabilidade lá para vocês. Positivo, o seu Humberto Dutra ali, o escritório de contabilidade Dutra, né? Marlos, voltando, que na realidade a gente formalizou uma pergunta, daí foi falar do objetivo, né? Que o objetivo era atender os abatedouros clandestinos. Eu perguntei anteriormente, o vereador Nassete também fez praticamente a mesma pergunta, assim, a função, a real função. Você gerenciava todos os funcionários ou a função, você era presidente, ou seja, você era a mola mestra do abatedouro, certo? Era a maior autoridade do abatedouro.
Então você gerenciava, todos esses funcionários ficavam à sua disposição, toda a parte burocrática, a parte administrativa, tudo isso era da sua responsabilidade, certo? Quais as ações reais que você fazia no abatedouro? As ações reais que eu fazia lá, eu procurava, no final do mês, pegar todas as notas e contranotas, né, que tinha que levar para o contador, até o pagamento funcionário, que era feito através de cheque, né, eu também tinha que assinar, também assinava o gerente, né, e inclusive tinha um funcionário da prefeitura que também assinava esses cheques, que ele estava lá, né, ele era tipo um secretário. E a minha função era essa, eu procurava cuidar das instalações, manter organizado, não deixar, sabe que se não tiver alguém olhando sempre vira bagunça, né? Então, minha função era essa, eu procurava não deixar parar, procurava resolver os problemas que sempre aparecem, né? E procurar manter a ordem lá dentro. Administrava, na realidade, né? Pode-se dizer que sim, né? Tudo era com a sua anuência? A maioria das vezes sim, com certeza. Houve situações que não foi realizado alguma coisa no abatedouro sem a sua anuência enquanto presidente? Que você possa lembrar algum fato de relevante importância, né? Que de repente foi uma atitude de um gerente ou de um funcionário e você viu como deveria ter sido uma atitude sua? Eu creio que não aconteceu nada nesse sentido, que eu não tivesse tomado conhecimento, assim, pelo menos coisas grandes, né? Coisas pequenas sempre é normal, né? Você falou que existiam funcionários, esses funcionários eram de 6 a 10, todos eles eram pagos pela cooperativa ou pela prefeitura? Pela cooperativa. Eles eram mensalmente... o dinheiro, o salário desses funcionários da cooperativa eram pagos pela cooperativa? Eles eram devidamente registrados pela cooperativa e automaticamente pago por eles, né? Pela cooperativa. Mas a prefeitura tinha algum funcionário lá? A prefeitura tinha um rapaz que ficava lá, tipo um secretário, que ficava no escritório para assinar o cheque junto, para ficar a par, né? Eu recebia pela prefeitura. Somente um? Somente um. Desculpa, tínhamos os vigias também, que eu não estava botando em conta, mas os vigias também, tinha vigia 24 horas que eram subsidiados pela prefeitura também. Você lembra quantos vigias e quais? Era horário integral, então tem que dividir as horas do turno, né, que eu não sei como é que funciona, mas horário integral, tinha de manhã, da tarde à noite. Tinha vigia Eram 24 horas. Vigias ou mais? Olha, você era presidente, essas pessoas eram gerenciadas por você. Você não lembra o nome dos vigias que faziam a segurança do local? Os vigias, como eles eram pagos pela prefeitura, eu não via o horário que entrava, que saía, só sabia que eles trocavam de turno, 7 horas, 6 horas, mas eu não, desses funcionários eu não tinha controle. Presidente, só para revivar a memória do depoente, o Luciano Manuel de Farias, era vigia, Pedro Paulo dos Santos, vê se você tem lembrança, Maurício Dias, Carlitos José e Aquino. Carlitos, eu lembro. Só fala o microfone. É positivo, o Carlitos eu lembro, o Pedro Paulo dos Santos. Não teria apelido ele para mim? Maurício Dias. Maurício eu lembro bem. E Luciano. Luciano também lembro bem. O Pedro, esse Pedro Paulo. Tinha um outro além desses três? Você lembra se tinha um outro além desses três? Luciano era o mais novo. Eu lembro que tem outro, mas eu não consigo lembrar o nome dele não. Não me vem na memória você agora. Confirma que existiam quatro vigias, positivo, então. 4 vigias,
Um funcionário, 4 vigias, um funcionário na secretaria. Lembra o nome dele? Diogo. Diogo. É esse do administrativo que assinava o cheque? É o Diogo? Positivo. Ou Diego? Diego. Positivo, Diego. 5, Não, então. não sei o sobrenome dele. Costa de Melo. Eu não sei o sobrenome dele, hein? É ele que assinava o cheque? Ele assinava em conjunto conosco, né? Aham. Ele era Eu? o gerente, então? Esse Não, Diego? o gerente era o seu Pedro Lauronal. E ele era um secretário. Ele é que anotava tudo, o que entrava, o que saía, quem tinha que pagar, quem tinha quem tinha Diogo. que pagar frete, Nós estamos em 5 funcionários, correto? Da prefeitura à disposição. 5. 4 Vigias. Um escriturário. positivo. Quem que faz... Os serviços gerais também. Quem fazia a limpeza do local? Era funcionário da cooperativa ou da prefeitura? Da cooperativa. Não tinha nenhuma disposição da prefeitura? De limpeza não. Por último, nos últimos meses ali, tinha um rapaz novo, mas era vigia, um outro senhor no caso, né? Mas eu não sei se ele estava como vigia ou como limpeza, mas ele fazia algum serviço de limpeza, às vezes, uma pinturinha, ele fazia esse serviço. Mas assim, ó, como eles eram da prefeitura, eu não tinha muito conhecimento, entendeu? Então nós estamos em 6 cargos, certo? Em 6. Vereador Lédio, quer fazer uma pergunta? Para ficar bem esclarecido, quando você fala ali que esse rapaz é que movimentava o pagamento, o dinheiro que entrava, tudo isso, esse que é da prefeitura que estava lá, você não fazia parte de pagamento, enfim, assim, assinava o cheque, mas não fazia pagamentos? Ou era tudo ele que fazia, gerenciava toda essa área de dinheiro? Tá ligado? Não, na realidade, como eu falei, ele tinha como objetivo de manter as coisas claras. A prefeitura talvez na época teria algum ressentimento que nós fosse fazer alguma coisa que eles não estariam sabendo ou que não tivesse de acordo, né? Então ele estava lá para, além de ajudar nós, né, ficar tipo um olheiro, sei lá, uma pessoa de confiança da prefeitura, né? Então ele anotava quantos bovinos, porque era muita gente que abate lá, né? Então quantos bovinos o João matava, quantos o Pedro matava, quantos o outro fulano, e quanto ele tinha que pagar de frete, quanto que ele teria que pagar de embalagens, de etiquetas, esse controle ele tinha todo. Ele lembrava de ele pagar algumas coisas, não que ele fizesse o pagamento, entendeu? O pagamento era feito através do cheque, né, da cooperativa, e era assinado pelos 3, né? Pelos 3 ali. Então era ele que avisava quando tinha que ser feito o pagamento? É quase isso, assim, porque também não tinha muitos pagamentos assim diferentes da rotina, né? Era o salário de funcionários e comprava equipamento, manutenção, né? Ele ficou até que data lá, até que época ele ficou lá? Ele ficou até o último mês de dezembro de 2008. É o último mês da gestão. Só que ele não, assim, ó, ele não começou lá, entendeu? Não foi ele quem começou. A princípio não tínhamos ninguém. Depois que entrou outro funcionário que eu não me recordo o nome dele. E depois veio ele, que muito eficiente até, por sinal, o rapaz. Ele era bem detalhativo assim. Muito bem. A cooperativa também tinha um veterinário. Esse veterinário era à disposição também? Ou 2 veterinários? Positivo. Esse veterinário ele era pago também pela prefeitura. 1 ou 2 veterinários? Passaram 2, mas cada período ficava um só, né? Nós precisávamos de um funcionário, de um veterinário. Que até era o doutor Belo, entendeu? O Luiz Fernando Belo, né? Sim. Depois ele saiu e veio outro rapaz que foi contratado por Daniel.
O Daniel é por Então, na realidade, concurso público, né? Não ficavam os dois permanentes, era um Não, só. Um só. substitui o outro. Um substitui o outro. Então, na realidade, nós temos 7 funcionários. Chegamos ao número de 7 funcionários à disposição da cooperativa. Durante todo esse período em que a cooperativa, no período que foi gerenciada com a parceria com a prefeitura, durante todo esse período, sempre pode ser o Diogo ou o outro, né, o doutor Daniel ou o doutor Luiz Fernando. E esses vigias. Sempre teve 7 funcionários à disposição. Pode... Sim. Alguma pergunta mais, pessoal? Boa tarde, Marlon. Eu vou repetir a primeira pergunta, mas é para a gente entrar numa sequência, né? Até agora, acho que nós chegamos no número de 7 servidores que estavam à disposição do abatedouro. Mas o número total de colaboradores que tinha no abatedouro, desde a pessoa que era responsável pelos serviços gerais até o gestor, no caso você, eram quantas pessoas? Você tem ideia para o funcionamento do abatedouro? Eu não tenho bem certeza, mas se eu não, depois nós podemos ver pelos papéis, né? Mas se eu não me falha a memória, seriam 7. Fora eu, porque, como eu lhe falei, eu não trabalhava lá, né? Entendeu? Então, mais ou menos 7. Uma cozinheira, o gerente, mais 5 na área de abate. E um motorista também. Então, 7 ou 8, nessa média. Para confirmar bem, eu vou ter que olhar os papéis. Mas esse é o número total de colaboradores do abatedouro ou são as pessoas que estavam à disposição, que eram servidores do município e estavam à disposição? Esses 7 ou 8 que eu me referi eram que eram registrados pela cooperativa. Os outros que foram citados até agora são servidores da prefeitura. E como funcionava a contratação desses que eram registrados pela cooperativa? Pela cooperativa? Era direto contrato com a cooperativa? Positivo. Então, feito contrato direto com a cooperativa. Tá. Para sustentar ou para manter toda essa estrutura, qual eram as fontes de receita da cooperativa? A maior fonte de receita era um repasse de 11 mil reais que a prefeitura dava para o abatedouro. Repasse em conta corrente. E também tínhamos receita de abate, né? Que era a taxa do abate. Mais a taxa do abate. Só a taxa do abate. O repasse do município, mais a taxa... As taxas de abate. Esse repasse iniciou quando e durou quanto tempo? O repasse desse valor do município? Desde o primeiro dia de funcionamento. Foi até quando? Até foi hoje até o repasse? Foi feito até o último mês de 2008. Da gestão anterior. Tá. E você sabe como é que funcionou, como que era para autorização desse repasse? Era feito através de convênio, contrato? Sim, esse repasse foi feito um convênio, né? Se eu não me engano, passou pela Câmara, foi aprovado. Então era feito o repasse todo mês. E para que houvesse o próximo repasse do mês seguinte, teríamos que apresentar todas as contas, como foi gastado esse dinheiro. Funcionário, despesa com caminhão, despesa com alguma peça que quebrou. Se não gastássemos esse 11 mil reais, não viria a próxima cota, no caso. Então primeiro teríamos que comprovar ela através do contador, tudo certinho, ele fazia, levava, protocolava, todos os meses foram protocolados essas despesas, né? E fechando aquele mês, eles passariam o próximo mês. Essa prestação de contas era feita aonde e para quem? Era protocolada na secretaria? Como é que funcionava? Ela era feita no nosso contador, no escritório do Dutra, e era mandado para... Era aqui para o prédio da prefeitura, era para... Até o contador que levava direto, mas era... Eu não vou saber dizer qual era a sala que era levada, mas era para a contabilidade da prefeitura, né? Feito o protocolo. Teve algum mês que vocês deixaram de receber o repasse porque não conseguiram comprovar a prestação de contas?
houve casos de atrasar o pagamento, não a prestação de conta, entendeu? Inclusive, até depois de fechar o ano, foi pedido até para minha pessoa que estava faltando a prestação de contas do mês de abril, que eu tenho certeza que foi mandado, porque o contador nosso é bem rigoroso também. Mas aí nós pegamos uma cópia e reenviamos aí. Que eu não sei se extraviaram, o que foi, aí nós reenviamos essa documentação. E a princípio que eu saiba, está tudo certinho. Todos os repasses foram feitos, né? Foram feitos. Tá, então, e somando a receita que vocês tinham do repasse do município, mais a receita pelos abates de outros serviços que eram prestados lá, esse recurso, somado os dois, era suficiente para a manutenção do abatedouro? Ele era saudável? Ou ainda tinha déficit, ficava com a despesa superava a receita? Com o repasse da prefeitura e com o que nós arrecadávamos, que não era muito, que a princípio era só R$30, não sei se eu vou fugir da pergunta. Mas Não. Tá, a princípio era R$30 a taxa de abate, e a pessoa podia levar tudo, podia levar o couro, a carne da cabeça, o miúdo, o mocotó, o osso, você podia levar tudo, e nós ficávamos a princípio com a taxa de R$30, porque como a prefeitura dava esse repasse, então nós conseguíamos pagar manter a nossa folha de pagamento em dia e manter tudo certinho. Tanto é que fechamos até o 2008 com INSS, um salário de funcionário, tudo certinho. Esses servidores do município, por óbvio, estavam incluídos na folha de pagamento do município, não estavam nessa despesa do abatedouro, né? Era mantido pelo... Então esse repasse era um subsídio do município para que a taxa do abate fosse assim tão pequena, né? Positivo. Eu estou satisfeito. Então, na realidade, Marlon, só para registrar também, na realidade existia o repasse mensal, mais 7 funcionários, 7 servidores da prefeitura à disposição exclusiva do abatedouro, correto? Correto, inclusive a energia elétrica também. Sim, o repasse, energia elétrica e mais os funcionários, os servidores. Os servidores. 7 servidores. Marlon, Só dar uma parte aí, presidente. Esse valor de 11 mil, que era o repasse, isso era mensal. Desse 11 mil, vocês pagariam, tinha mais alguém que vocês pagariam? Vou fazer 2 perguntas. Desse 11 mil, ou o funcionário que era da prefeitura recebia a parte? Esse 11 mil não tinha nada a ver? 11 mil era para manutenção e despesa do frigorífico, com os funcionários da cooperativa e a despesa do frigorífico, né? Aqueles funcionários da prefeitura, não sei nem se eles ganhavam o valor do salário deles. Não faço nem ideia. Mais uma pergunta ainda, presidente, sua permissão. Me diga uma coisa. Hoje, por exemplo, não tem condições daquele abatedouro viver sem ter um repasse dentro do seu peso. O que é que o senhor fala sobre isso? Não, negativo, ele tem condições. Se a prefeitura não fizer um repasse, não tem como sobreviver. Só das taxas, cobrando lá as taxas, ela tem como cobrar através das taxas, do trabalho que é feito lá, manter-se a si próprio, sem ajuda da prefeitura? Positivo, hoje é possível. Assim, não fugindo da pergunta, eu falei que até 2008 nós fechamos tudo certinho com os funcionários. Só que daí 2008 para frente não teve mais repasse. Aí no primeiro mês nós até achávamos que ia continuar, não continuou. Eu entrei em contato com o Dr. Nazário lá, né? Até tentei falar com o prefeito, mas não tive oportunidade. O Dr. Nazário me atendeu até muito bem, por sinal. Só que ficou até o terceiro mês conversando e nada fazendo. Aí então eu tivemos que tomar uma providência. Tivemos que baixar a nossa folha de pagamento. Então, hoje nós temos 4 funcionários registrados, entendeu?
tivemos que baixar porque não conseguiríamos pagar daquela forma que nós estávamos fazendo, cobrando R$30 só e o pessoal levando tudo, então não teria condições. Então baixamos a nossa folha de funcionário e aumentamos a taxa do abate. O couro hoje é do abatedouro, entendeu? A taxa, e tem mais uns subsídios pequenos lá, do tipo carne de cabeça, osso, essas partes de agora ficam para o abatedouro. Então, dessa forma estamos conseguindo manter. Nós temos até um débito temos algum débito ali em relação aos 6 primeiros meses, que até nós conseguimos equilibrar, entendeu? Mas hoje nós estamos no mês 12 e estamos rigorosamente em dia com a Receita Federal, tudo certinho. Agora me diga uma coisa, mais uma pergunta. A prefeitura ainda mantém os serventuários da prefeitura lá? Ela tem vigia só no período diurno agora. Mantém diurno, noturno não. Então, diante dos fatos, pode-se garantir que a sobrevivência do abatedouro é possível com um gerenciamento diferenciado, né? Haja visto que você está comprovando no ano de 2009. Você vê possibilidades de um gerenciamento diferenciado e a manutenção desse grande serviço para a população. Positivo. E os encargos sociais? A responsabilidade. Você sabe que esses funcionários fichados na cooperativa, eles são de única e exclusiva responsabilidade da direção, da presidência, diretoria, vamos supor, da Copafab. Vocês têm essa... Tenho. Sim, com certeza. Tenho esse... Tem essa certeza, né? Tenho. Quem é o presidente do Conselho Fiscal? Eu não tenho comigo aqui o nome da pessoa, assim. E como eram tomadas assim as deliberações da cooperativa? Eram feitas reuniões ou era... Reuniões eram feitas assim, só que é bem complicado. O pessoal a gente convida e tem pouco falta de buscar em casa e o pessoal não vai. Não é fácil fazer, entendeu? Então era bem complicado. Então na maioria das vezes era feito com o limite máximo ali do limite, no caso mínimo, né? Que era previsto para acontecer essas deliberações, né? Mas não era nada fácil, como não é hoje ainda, né? Mas pelo visto o presidente do Conselho Fiscal nunca participou de nenhuma reunião? Não, participou sim. Sei que não lembro. Só porque assim, como é muito esporádico, assim a gente acaba não criando vínculo. Alguma pergunta, vereador Nassato? São conselheiros coordenadores, conselheiros administrador, conselheiro secretário, faz parte, né? E os 3 conselheiros administrativos e fiscais. Funciona esse conselho? Funciona. Alguma pergunta, algum esclarecimento a mais, alguma colocação que acha? Não, assim, até peço desculpa que eu não vim mais preparado para trazer o nome da minha, como é que vou supor, da diretoria. Mas a princípio não. Espero que eu tenha sido útil com os senhores, né? Você sabe que essa comissão, ela, obviamente, alô? Essa comissão, alô? Você sabe que essa comissão, obviamente, vai fazer um intervalo, né, no período natalino, no período de festas, e conforme, inclusive, até o seu pedido, né, a gente deferiu o seu pedido para que a documentação, que na realidade essa documentação a gente precisava o mais breve possível, até para a gente dar os encaminhamentos necessários à CPI e enfim, chegar ao nosso relatório final, né, com a forma mais clara possível, né. Então, conforme o seu pedido, né, a gente deferiu para o dia 14 até o dia 14 de janeiro, que, né, seria o prazo final para entrega.
e que posteriormente, não somente Vossa Excelência, como os demais membros, né, da sua diretoria, poderão vir a ser convocados para prestar depoimento, né, a pedido, né, dessa comissão. E nós também estamos, né, à disposição de Vossa Excelência, de todos os membros, para que, tornando a repetir, né, que a nossa intenção verdadeiramente é fazer com que aquilo não se torne um instrumento político, de politicagem, né? Não se torne um instrumento de politicagem. O objetivo dele é magnífico, né? E verdadeiramente nós aqui dessa casa, bem como a administração pública, tem interesse em preservar, conservar aquele grandioso patrimônio que não é somente até para funcionar como abatedouro. Nós somos sabedores que existem intenções maiores naquele grande investimento da municipalidade, que não foi investimento de um prefeito ou de outro, né? Que é um investimento de toda a municipalidade de Biguaçu. E obviamente a gente gostaria, inclusive, né, que essa comissão servisse até de um alicerce para que de repente até ali se torne uma referência, né, do nosso atendimento nessa atividade. Então, gostaria de finalizar, né, o depoimento, passando a palavra, se algum membro quiser. Eu gostaria de adverti-lo, Marlon, dessa responsabilidade, dessa forma familiar com que nós estamos tratando contigo aqui, mas é com muita responsabilidade. Tá? Essas denúncias está sendo apurado porque houve algumas denúncias de algumas irregularidades. Então esses fatos serão apurados, tá certo? E advirto daquela data que fora marcada para o dia 14 de janeiro, não falta essa data, tá certo? Porque a presidente ela está sendo bastante tolerante, que essa data, isso já era para nós até encerrar essa circunstância, essa situação. Mas infelizmente nós queríamos encerrar até hoje, mandar para frente isso aí. E essa é a minha colocação, só lembrando a você da responsabilidade. É de responsabilidade. Nós estamos aqui, porque todas as denúncias que aqui nós comprovar, ela será enviada para o poder público, para uma apuração e para um incômodo maior. E nós não queremos até, não é da nossa pretensão, não é de trazer esse incômodo. Mas por isso é que é importante falar a verdade e fazer a alusão dos fatos com muita clareza, como Vossa Excelência está colocando aqui, acho que de muita importância. Então, só chama atenção, dia 14 não passa essa data. Se puder até antes entregar aqui, que nós vamos mandar para frente isso aí, tá bom? Não, tudo bem, até peço desculpa mais uma vez, mas até assim, a primeira documentação que foi, quando foi fundada, até está toda já pronta, mas como essa última de 2008 a prefeitura não ajudou mais, não deu mais aquele amparo, né, de se leva e traz documentos, então foi feito as atas e fomos deixando e algumas não foram registradas, então onde está demorando, estão mandando registrar certinho para ficar tudo regularizado, então peço desculpa mais uma vez e agradeço a compreensão. Nós também agradecemos a sua participação, né? E pedindo mais uma vez, né, que Vossa Excelência e os demais membros fiquem à disposição dessa CPI, que é verdadeiramente um instrumento legal para que a gente faça de novo, né, consiga manter esse objetivo do abatedouro, que não é somente, né, como falei anteriormente, não é somente de uma pessoa, não é somente de um empresário. Pode ter certeza que é nosso e faremos tudo para que verdadeiramente saiam os fatos reais para que dê prosseguimento àquela ação. Muito obrigada. Não, mais uma vez eu agradeço então, porque até nós estávamos até meio assustados que quando entrou a nova administração, disseram, vão acabar com o frigorífico, não vai tocar mais. E, poxa, mas pelo que eu entendo pouco de política, mas que pelo que eu entendo, as pessoas que estão lá estão para ajudar o município, não para estragar, porque foi o outro que começou e agora vão acabar porque ele foi que fez. Não é assim. Acho que se ele der continuidade e procurar até melhorar, é ponto positivo para eles, né? Mesmo porque pegaram a primeira vez agora, querem ficar mais tempo. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona, né? Eu fico contente que estão assim à disposição de ajudar nós, assim. Eu agradeço mais uma vez.
Só para frisar, acho que essa atual administração, a forma do gerenciamento, comprova de que verdadeiramente a municipalidade tem que ter um respeito maior com a coisa pública, e já esse resultado que você obteve em 2009 já faz uma comprovação, né, que verdadeiramente a gente, né, está no caminho certo, e essa é uma comprovação, né, de que não adianta também jogar tanto patrimônio público e o retorno ser o mesmo, né? Você está economizando no mínimo 200 mil reais dos cofres públicos. Só para registrar também que, por cima, né? E hoje a gente tem a demonstração, no período 2009, de que um bom gerenciamento mantém-se um trabalho público, né? De respeito, de qualidade. Isso é o primeiro momento da nossa apuração. Já nos deparamos com essa grande nova para a municipalidade.